Quem nos escreve é a Maria Neuma dos Santos Xavier. Padre Fábio, como eu gostaria, como eu estava precisando que o senhor me escutasse. Não estou bem. Tenho uma vida muito difícil, com muitas perdas, muitas mesmo. E o pior, muitas e muitas culpas. Eu fui gerada e nasci de um útero canceroso. Minha mãe morreu quando eu tinha apenas 2 anos. E daí para frente foi tudo muito difícil. Quando fui me entendendo por gente, interiormente sentia-me culpada. Hoje tenho 66 anos e minhas memórias me deprimem mais do que antes. Se não fosse grande a minha fé em Deus e na intercessão de Maria, eu não sei como seria a minha vida. Tenho uma tendência a uma depressão. E isso é terrível. Dona Maria, todos nós precisamos fazer esse processo de reconciliação, né? A senhora teve uma história muito difícil e já nasceu marcada pela perda do principal vínculo que nós temos na vida. Eu estou cada vez mais convencido disso, minha gente. O vínculo materno, essa relação que existe entre mãe e filho, é o vínculo mais definitivo que nós temos na história. Por mais que a gente tenha outras pessoas que sejam importantes para nós, é claro que existem casos em que a própria estrutura familiar modifica isso muito cedo. Mas a senhora já nasceu, né? A senhora, aos 2 anos de idade, a senhora perdeu esse vínculo que é um dos mais fortes, é o mais forte que nós temos na vida. E é claro que isso ficou marcas na senhora. É claro que a senhora tem marcas profundas dessa perda. A senhora, como criança, né, aos 2 anos de idade, qual era a capacidade que a senhora tinha de compreender o processo da perda? Nenhuma. A senhora não tinha condições nenhuma. A psicologia infantil nos ensina que a distância da mãe na vida de uma criança é uma coisa terrível, porque ela não tem a compreensão do tempo. Muitas coisas vão ficando diferentes na nossa vida à medida em que a gente sabe o significado do tempo. Uma criança não sabe. Eu, por exemplo, eu conheço o significado do tempo. Então, se a minha mãe diz para mim, Fábio, eu vou ali, daqui 15 minutos eu volto. Tudo bem, eu sei o que significa 15 minutos. Uma criança não sabe. Então, toda vez que uma mãe se afasta do filho, nos primeiros meses, nos primeiros anos, esse afastamento significa um sofrimento muito profundo para a criança. Por quê? A mãe é o vínculo direto. A psicologia nos ensina, minha gente, que nós não sabemos nem fazer a diferenciação. É claro, a gente tem muita... a psicologia nos ensina e tem coisas que a gente não precisa concordar. Na psicanálise, por exemplo, de Freud, há muitas coisas que eu não concordo. São muito determinantes, né, na visão de Freud. Mas ele tem uma visão muito interessante do que ele diz desta relação da criança com a mãe, naquilo que ele chama de fase oral, né? Por que a criança morde tanto a mãe? E tudo a criança quer incorporar pela boca? Justamente porque a criança não sabe diferenciar o seu corpo do resto do mundo. Por que a criança morde tudo? Porque tudo é uma extensão dela, ela acha que tudo é uma extensão dela. Veja bem, nesta primeira fase da vida, nós não sabemos viver a diferenciação. Eu não sei que o outro é um outro. Eu sempre vejo o outro como uma continuidade minha. Então essa é a relação que nós temos com a mãe. Eu não vejo a minha mãe como uma outra pessoa. A minha mãe sou eu. Na psicologia, nós aprendemos isso. A criança não é capaz de diferenciar a mãe. Então, agora veja bem. Se ela não é capaz de diferenciar, Dona Maria, imagina o que é para ela ficar sem essa parte que é tão essencial na vida dela. É claro que depois, à medida em que a gente vai amadurecendo, nós vamos descobrindo que o outro não é nós, né? E que existe uma diferenciação. Eu sou uma pessoa e a outra pessoa é outra. Agora veja bem, como é que fica isso na cabeça de uma criança, quando esta parte que ela não sabe identificar como fora dela, é a mãe que supre todas essas necessidades de carinho, de afeto, de amor e, sobretudo, a vitalidade, né? A vitalidade da criança está diretamente ligado ao cuidado que a mãe oferece para ela.
Então é claro que uma criança, quando perde a mãe, ou quando vive períodos muito longos distante dessa mãe, ela vai ter problemas para serem administrados mais tarde. Todos nós temos essas ausências, né, prolongadas ou não dentro de nós. Algumas são conscientes, outras não. Eu, particularmente, tenho muitos medos, eu tenho consciência disso. Muitos medos, muitas ansiedades que eu trago hoje como adulto, que estão diretamente ligadas às ausências da minha mãe na minha vida. E olha que a minha mãe foi uma mulher muito presente, ela ainda é daquela época que a principal função da mulher era os filhos. Hoje não, as mães são mais modernas, elas saem para trabalhar mais cedo, as crianças são deixadas muito cedo, né? O vínculo é cortado muito cedo. E nós ainda não sabemos quais são os frutos desta nova geração, porque esses filhos estão chegando agora, eles estão com 20 e poucos anos, eu tenho 30 e poucos, né? Você tem 40, 50, não sei qual é a sua idade, mas você sabe muito bem quando é que começou a mudar esta presença da mulher na vida dos filhos. Então, Dona Maria, todos estes traumas que a senhora tem, todos estes medos, essas inseguranças, podem ser que estejam ligadas à perda da sua mãe. O que a senhora precisa fazer? Deixar de sentir-se culpada. Porque pode ser que a senhora tenha escutado isso quando era criança. É igual mãe que morre no parto daquela criança, né? Muitas vezes as pessoas, por um despreparo, acabam dizendo: a sua mãe morreu para você nascer. E acha bonito dizer isso, né? Sua mãe morreu porque você nasceu. Ela deu a vida por você. Isso é bonito na poesia, mas na hora que isso vai ser registrado como uma informação determinante, meu Deus do céu, isso é um peso horroroso. Pode ser que a senhora tenha associado a perda da mãe como culpa da senhora. Minha mãe morreu porque eu nasci. Então esse é um processo longo para ser administrado. Veja bem, todos nós, volto a dizer, temos lá as nossas raízes com as nossas mães, que são histórias que às vezes vão durar a vida inteira. O que a gente precisa fazer? Tomar consciência de que essa relação é definitiva e ela é para a vida inteira, e começar a administrar isso dentro de nós. Dona Maria, a relação com a mãe é tão determinante dentro de nós, que às vezes, somente depois que a nossa mãe morre, é que a gente se sente no direito de morrer também. Em muitos momentos da vida, eu encontrei pessoas assim, que tinham um vínculo com a vida muito pautado na responsabilidade. Eu não posso morrer porque senão minha mãe vai ficar sozinha na vida. Essa relação é muito determinante. Então, quando a gente identifica isso dentro de nós, a gente não tem que se desesperar. É um vínculo natural, definitivo, que todos nós vamos ter dentro de nós, e que algumas pessoas isso vai ser nocivo, pode ser prejudicial, mas não precisa ser assim. A gente precisa administrar este vínculo materno na nossa vida. Então, essa tendência que a senhora tem para a depressão, cuida assim, em trazer para a consciência da senhora sempre essa certeza: eu não tive culpa da morte da minha mãe, a distância que a minha mãe viveu de mim, todos aqueles medos que foram crescendo dentro de mim, porque minha mãe foi embora muito cedo da minha vida. Hoje eu sou adulta, eu tenho condições de enfrentar isso de maneira mais consciente. Porque o que nos cura, Dona Maria, é essa consciência que nós vamos tendo de que nós já não somos mais a criança medrosa quando a nossa mãe foi embora. E isso é que é interessante, né? Todas as idades da vida estão dentro de nós. Quantas vezes o adulto de hoje está tendo medo, é porque a criança que há dentro de nós, aqui no inconsciente, sentiu medo. Então é a racionalização, a tomada de consciência racional da realidade é que vai ajudando a gente a colocar essas coisas no lugar. Eu já disse isso aqui, né? Eu tinha medo de defunto, tinha medo de morte, tudo me dava pavor. Isso é claro que está diretamente ligado à minha infância. Há um momento em que uma criança indefesa, eu no caso, fui exposto a um medo que eu não sabia controlar. Só que hoje, o adulto de hoje, põe essa criança no colo. É como se eu, Fábio, adulto, colocasse o Fabinho no colo, olhasse para ele e falasse: meu filho, não tenha medo de mortos, porque isso não tem sentido. Mortos não podem fazer nada de mal com a gente.
Tenha medo dos vivos, né? E aí o que acontece comigo? O Fabinho criança que existe aqui dentro, que tem medo de quem já morreu, é aconselhado pelo Fábio adulto que hoje tem consciência de que mortes não podem nos causar medo. Tá vendo como a gente vai corrigindo a vida? Isso é processo terapêutico. A gente, o adulto de hoje, tomando consciência dos traumas da criança e exercendo este papel de consolar a criança que existe medrosa dentro de si.